É fato. Está chovendo menos sobre os mananciais que abastecem a Grande São Paulo e tanto o consumo quanto o desperdício de água só aumentam. Obras feitas pela Sabesp até aliviaram o problema, mas a longo prazo, com o crescimento da população e as mudanças climáticas, o risco de crises no abastecimento é cada vez mais provável. Bernardo Bortolotto está com a gente para falar sobre esse assunto. Bernardo, boa noite para você. A questão é que os rios, que poderiam até ajudar no abastecimento, estão poluídos, Burnier, boa noite. A crise hídrica começa quando a gente tem rios como esse, que é o Tietê, não podem ser usados para abastecimento de água, assim como o Rio Pinheiros e outros tantos que a gente tem aqui na região metropolitana de São Paulo. E sempre lembrando, que segundo a SOS Mata Atlântica, um estudo já divulgado e que nós já noticiamos, esse sistema aqui da bacia hidrográfica do Tietê ainda está bastante poluída. Agora, os sistemas que abastecem a Grande São Paulo estão com um nível de água baixo. 28% para os sistemas da Grande São Paulo, que abastecem todas as cidades, e 23% o nível apenas do sistema Cantareira, que é um dos principais. E um estudo divulgado recentemente mostra que nunca se captou tanta água desses sistemas como no último ano. Você vai ver agora na reportagem. O consumo de água está na porta da geladeira. Dona Lucy faz um controle rigoroso e, para não ultrapassar os 10 metros cúbicos por mês, usa diferentes estratégias de economia. Eu guardo água da chuva, vocês viram lá fora. Eu guardo água da máquina, eu lavo roupa, guardo, aproveito a roupa do amaciante, ponho de novo na máquina que vai lavar, Então, assim, fico carregando o balde, O consumo da casa é menor do que o mínimo que a Sabesp cobra. E técnicos da companhia vieram até a casa na Vila Formosa, na Zona Leste, para ver se tinha algo de errado com a instalação. Mas é só economia mesmo. E não é de agora que ela faz esse controle. Pensando num futuro, que pode ser que eu não esteja aqui, mas o meu filho vai estar. E aí, o que vai acontecer com a falta de água? O esforço que a dona Lucy faz para economizar água é fundamental para preservar um recurso cada vez mais escasso, principalmente agora, em épocas de mudanças climáticas. Mas ela é uma das exceções. O Instituto de Água e Saneamento fez um levantamento que mostra que nunca se captou tanta água dos mananciais para abastecer a Grande São Paulo como dos últimos anos para cá. Com base nos dados divulgados pela própria Sabesp, o Instituto descobriu que a retirada de água entre janeiro e setembro deste ano foi de quase 72 mil litros por segundo. Antes da crise hídrica, entre 2010 e 2013, a média era de 69 mil litros por segundo, caindo para 58 durante a crise e subindo aos poucos até o atual patamar. O aumento na captação recente chega a 10 mil litros de água por segundo, o suficiente para abastecer todo o grande ABC. E isso ocorreu principalmente no sistema Cantareira, o mais ameaçado pela falta de chuvas no momento. A representante do Instituto explica o que provocou esse aumento. A justificativa é, em parte, pelo crescimento vegetativo, mas que a gente tem, olhando os censos, na região metropolitana de São Paulo, 1 milhão de pessoas a mais, e a gente tem as perdas no sistema. Então, esses vazamentos de água que também acabam drenando uma parte da água potável. No interior do estado, a falta de chuvas, que é cada vez mais frequente, secou rios e represas em diversas regiões. 4 cidades chegaram a decretar situação de emergência: Paradópolis, Piquerobi, Mairinque e Bauru. Em Bauru e Mairinque, a população encarou o racionamento de água. O pouco de água que a gente tenta lavar um pouco de roupa, se organiza, só que assim, eu não tenho água nem para fazer comida. A Sabesp afirma que aqui na Grande São Paulo, o rodízio está descartado por enquanto e diz que a redução da pressão da água das 7 da noite às 5 da manhã economizou quase 29 bilhões de litros de água, o suficiente para abastecer a cidade de São Bernardo por 6 meses. A Paula reforça que outras medidas além dessa são essenciais. Você tem medidas relacionadas a bônus para quem diminui o consumo. Os prédios, muitas vezes faz uma captação de água por conta dos seus estacionamentos, fazer o reuso dessa água, você ter cisternas que pega a água de chuva e você reusa ela para
limpeza, para jardinagem, e você ter medidas de diversificação de fontes de água, então você não depender só dessas águas que são das represas, e você tem medidas que são as mais importantes, que é você cuidar dos mananciais, né? Não dá para desperdiçar mesmo. Com a chuva dos últimos dias, o rodízio foi suspenso no interior do estado e, por exemplo, a cidade de Mairim que revogou o decreto de emergência. Sobre a captação recorde de água, a Sabesp informou que segue os parâmetros técnicos e regulatórios definidos pelos órgãos competentes e que o volume médio de retirada apresenta variações compatíveis com o crescimento da população atendida. Também afirmou que a integração do sistema de abastecimento garante maior segurança hídrica para a população, mesmo em períodos de seca.